E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Zoom de segunda-feira. Deixa eu me apresentar para vocês, quem não me conhece, meu nome é Ivan Maia, sou membro da equipe de milionários da Herbalife aqui de Santa Catarina, então sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Antes de mais nada, preciso saber se o pessoal está me escutando, só acena na câmera aí quem está escutando. Faz só um sinalzinho aí, quem estiver escutando, por favor. Tudo certo, galera? Tudo beleza? Pronto. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Então, tá tudo ok, né? Tudo ok com o áudio, tudo beleza? Então tá. Então é isso, né? Gente, da minha parte é um prazer estar com vocês aqui nessa live de segunda-feira. E uma grande honra minha poder ajudar, poder compartilhar um pouco com vocês de experiência, um pouco da minha história aqui. Eu estava esse final de semana num momento surreal, a gente teve um evento aqui que realmente fez toda a diferença, a gente acabou de terminar o nosso retiro dos focados de Tubarão, Santa Catarina, e a gente estava aqui com 3 VIPs, né? 3 convidados especiais. Estávamos aqui com Janerson Ferreira, nada mais, nada menos do que meu patrocinador, e Jacques Santos, né? Presidente 15K, e nada mais, nada menos do que Vinícius Copo Júnior. Vocês têm noção, gente, que a gente estava com 3 convidados VIPs aqui no Super Meeting no Retiro dos Focados esse final de semana? Eu estou ainda me beliscando para acreditar que isso de fato aconteceu, mas aconteceu sim, e quem estava aqui pôde experienciar essa maravilha, né, de poder estar com esses caras incríveis. E eles foram embora agora de manhã, e Vinícius falou para mim, né, Ivan, você pode fazer lá a conferência, eu teria o maior prazer de ter você lá com toda a nossa galera. E eu falei, rapaz, teu pedido é uma ordem, tô lá amanhã de manhã conversando com a galera. E, bom, gente, então vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alta performance, vamos falar um pouquinho sobre ajuste de algumas coisas importantes aqui na nossa vida para a gente conquistar uma performance melhor, seja no nosso corpo, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. E a gente sabe que o nosso negócio ele é muito intenso, e eu já sou da Herbalife há 15 anos. Eu comecei quando eu tinha 19 anos de idade, e com 3 anos eu cheguei na equipe de milionários. E cara, é muito doido. Quem está chegando agora para o negócio sabe que cada semana no negócio representa um mês. Cada mês no negócio representa quase um ano aqui dentro da Herbalife. E se a gente não souber ajustar as coisas, a gente vai acabar deixando passar muita coisa boa aí, muito resultado, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque é um tema que tem me atraído muito a minha atenção, tanto para o meu físico, quanto para o meu negócio, para o nosso grupo que a gente vem criando aqui, todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na nossa região. Eu estou falando aqui de dentro do nosso Fit Camp. Acabou de acabar o treino aqui de 6h30 da manhã, e então é um grande prazer, né, poder trabalhar com algo que a gente gosta, estar com pessoas animadas, estar fazendo a diferença aí na vida da galera, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui e tenho certeza que a gente vai conversar sobre muita coisa bacana e passar muita novidade não, mas muita informação aí para que vocês possam estar aprendendo coisas novas, tá? Então, vamos lá. Se a gente quer conquistar um resultado, a gente precisa entender 3 coisas. São um processo aqui de 3 partes. Primeiro, identificar onde que a gente está. Então, a primeira coisa é eu saber onde é que eu estou, onde é que está a minha vida dentro dessa área que eu quero mudar, dentro dessa área que eu quero melhorar. Depois, eu preciso fazer o quê? Definir aonde eu quero chegar. Então, eu já sei onde eu estou, eu vou definir agora aonde eu quero chegar.
e depois eu vou traçar um plano de ação para mim poder conquistar. Então, pensa o seguinte, gente, pensa como se se a nossa vida, se esse projeto fosse como um GPS. É muito simples a gente entender o funcionamento de um GPS. Você pega o celular agora, liga aqui o Google Maps, ou você liga aqui o Waze, ó. Eu vou abrir agora aqui meu Waze. Pronto, abri meu Waze. Qual que é a primeira coisa que o Waze vai fazer quando eu abro aqui? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai descobrir aonde eu tô. Ele vai aqui agora pegar o ponto onde eu tô. Pronto, ele já descobriu aonde eu tô. É o primeiro passo aqui do GPS. Vai descobrir aonde eu tô. Qual que é a próxima coisa que eu vou ter que fazer aqui no Waze agora? Eu vou ter que dizer para onde eu quero ir. Eu vou colocar aqui o meu destino final. Ok, eu vou colocar aqui então que eu quero ir para o meu trabalho. Eu clico aqui trabalho. O que o Waze vai fazer? Agora ele vai traçar o plano de ação. Deixa eu desligar aqui. Pronto, só para dar o exemplo. O GPS, ele pega onde eu tô, eu vou dizer para onde eu quero ir e agora ele vai traçar uma rota. E é assim para tudo que a gente quiser obter na nossa vida. Ok, gente? Agora, a gente precisa entender uma coisa. Mudança. Uma vez que eu quero traçar um plano para atingir um resultado, com certeza eu estou falando de mudança. Com certeza eu estou falando de fazer coisas diferentes do que eu venho fazendo até hoje. E essas mudanças dentro da nossa vida, elas vão ocorrer por modo aqui de alguns sentimentos. Algumas coisas que vão acontecer na nossa vida vão trazer essa mudança, tá? E essas mudanças, elas podem acontecer através de dor, alguma coisa que acontece na nossa vida que nos traz o sentimento de dor. Essa mudança, ela pode acontecer por medo, essa mudança pode acontecer por algum constrangimento que a gente passa, ou essa mudança pode acontecer por consciência. Então, são 4 coisas aqui que nos trazem mudança. Eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês, mas já aconteceu muitas vezes comigo de eu passar por constrangimentos na minha vida em determinadas áreas e eu dizer assim, olha, eu nunca mais quero passar por isso. E aí eu inicio então uma mudança. Ou eu posso iniciar uma mudança através de uma consciência, algo que eu realmente tomo consciência. Olho para aquilo e vejo que o resultado não está do jeito que eu quero e aí tomo a consciência de que eu deveria fazer algo diferente. Isso acontece muitas vezes na saúde, né? A gente vai lá e toma um susto em algum exame, alguma coisa que acontece, aquilo nos traz consciência e a gente parte para uma mudança, né? Então, são aqui os 4 fatores que trazem a mudança para a vida de uma pessoa. Agora, olha que massa essa frase, né? Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, aqui falando sobre consciência, né, gente? Então, a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém é a tomada de consciência, saber onde você está de fato, saber realmente como está a sua vida, saber para que, né, quais são as coisas que você está buscando, saber tudo isso vai trazer realmente uma clareza muito grande, né? E como a gente costuma repetir aqui, clareza é poder. Uma vez que as coisas estão claras, a gente tem o poder de fazer as mudanças. Então, vamos lá, vamos descobrir aonde a gente está. Como que está a sua vida hoje? Responde para você mesmo, né? Como que está a minha vida hoje? Então, essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim buscar aí onde eu estou agora. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que é o Ivan? Quem que são meus valores? O que eu estou buscando? Depois, o quanto que tem valido a pena eu viver dessa maneira que eu estou fazendo? Dessa maneira que eu estou vivendo? As coisas da maneira como eu estou levando? Qual que é o meu maior medo? Identificar qual que é o meu maior medo. Se eu pudesse dar uma nota para a minha vida, que nota que eu daria? Vamos lá, que nota que eu daria para essa vida que eu venho vivendo hoje? Qual que é a pior imagem, qual que é o pior diálogo que eu tenho tido comigo mesmo? Que as conversas mais importantes são aquelas que a gente tem com a gente mesmo, para depois a gente ter uma comunicação externa. Quais são as 5 coisas
mais importantes na minha vida hoje. Então, para a gente definir aonde a gente está, são algumas perguntas aqui que a gente pode fazer. E não são perguntas para a gente se desesperar. E eu sei que muitas pessoas às vezes fazem essas perguntas para si mesmo e acabam se desesperando, porque às vezes a sua vida não está como você gostaria, né? Não tem valido tanto a pena às vezes viver dessa maneira, com desculpas, com às vezes falta de resultado, e se pudesse dar uma nota para a vida, às vezes a nota também não seria legal. Né? O diálogo que às vezes a gente vem tendo com a gente mesmo, às vezes não é um diálogo construtivo, não é uma coisa bacana, e a gente não está se orgulhando de tudo isso. Ok, não há problema nenhum, esse é o estado atual, mas vamos entender uma coisa, a gente quer mudar isso, a gente quer ir para um outro nível, a gente quer ir para um outro patamar, né? E é isso que a gente vai fazer. Agora, ainda, falando sobre o estado atual, gente, você não é quem você diz ser, nem o que gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Você é os seus resultados e seus comportamentos. Ponto final, simples assim. Então não adianta a gente criar aqui um monte de fantasia, um monte de situação. A gente é os nossos resultados. E a gente é os nossos resultados e os nossos comportamentos do presente, do hoje, do agora. Porque às vezes a gente acaba vivendo de resultados passados, de comportamentos, né, de situações que aconteceram, e isso só coloca a gente numa situação de ficar olhando para trás. Então, eu sou os meus resultados de hoje, eu sou os meus comportamentos de hoje. E a gente está sempre mudando. Eu vejo que dentro do desenvolvimento pessoal, aqui no nosso negócio da Herbalife, é incrível como que a gente está sempre mudando, a gente está sempre, né, trabalhando para evoluir, mas a gente nunca é o mesmo, nosso comportamento nunca é o mesmo. A gente pode ter ido num treinamento há 6 meses atrás, ter pego lá uma carga de energia positiva, ter pego realmente muita informação, só que daqui 6 meses, se eu não estou de novo num treinamento, se eu não estou de novo buscando essa energia, meu comportamento já caiu. Então, não é uma coisa estável, é uma coisa que está mudando o tempo todo. Meus resultados também, eles estão mudando o tempo todo. Então, eu preciso estar sempre buscando mais, sempre buscando o próximo objetivo, sempre buscando o que eu quero para o futuro, né? Aí aqui uma outra frase importante, né? Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Então, defino onde eu estou, e eu agora vou definir para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, e eu tenho que agir, eu tenho que começar a fazer a coisa acontecer. Vamos lá, vamos falar sobre outra coisa importante aqui, galera, que faz a diferença na hora que eu vou definir para onde eu quero ir. Então, já identifiquei aonde eu estou, agora vamos falar para onde eu quero ir, né? Vamos entrar nesse mérito aqui das metas, tá? Agora, quando a gente define metas, e muitas vezes as pessoas não percebem que por trás de metas nós temos os valores. E aqui uma frase importante, valores são a energia por trás das nossas metas. Se as nossas metas, então, são o nosso destino, então os nossos valores são o que vão nos impelir em direção a essas metas. Todas as nossas metas são potencializadas pelos nossos valores. O que significa isso, gente? Significa que as metas, elas têm que estar de acordo com os nossos valores. Eu vou usar um exemplo muito simples aqui, e algo que eu vejo muito acontecer dentro do nosso negócio. Ontem, foi domingo, a gente estava aqui, essa sala aqui tinha mais de 200 pessoas em formato de auditório, o nosso retiro dos focados. E tiveram pessoas que não participaram desse treinamento. E não participaram por quê? Não participaram porque na cabeça delas, elas julgaram que ontem alguma coisa era mais importante na vida delas do que estar aqui dentro desse treinamento. E isso tem muito a ver com os valores. Porque a gente foi criado a entender que o domingo, né, é um dia importante para a família, é um dia importante de estar com os filhos, é um dia importante, enfim, né, cada um aí com seus compromissos. Mas olha que incrível na cabeça de uma pessoa que tem esses valores, né? Não, domingo eu preciso estar com o meu filho.
Poxa, e o negócio da Herbalife tem lá o retiro dos focados no domingo. Eu tenho uma meta grande de crescer nesse negócio, mas ao mesmo tempo os meus valores dizem que o domingo é para mim estar com os meus filhos e com a minha família. Agora, olha a briga que acontece dentro da cabeça dessa pessoa quando ela tem uma meta que vai bater de frente com os valores dela. Percebe que fica muito difícil de a pessoa crescer e é isso que acontece com muitas pessoas. Então a gente precisa ajustar essas metas de acordo com os nossos valores para que a gente tenha uma situação que a gente chama de uma situação ecológica. A gente tem uma meta, então, ecológica, que é uma meta que está de acordo com os nossos valores. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, bom, eu tenho uma meta aqui de crescer dentro do negócio. Eu quero virar presidente. Eu sei que se eu virar presidente, eu vou poder realizar todos os meus sonhos. Eu vou poder levar a minha família para viajar, eu vou poder dar uma casa melhor para minha família, eu vou poder viajar com os meus filhos num carro melhor. Ah, ok. Então significa que essa meta vai trazer coisas melhores para minha família. Então agora está de acordo com os meus valores, porque os meus valores são a minha família, são os meus filhos. Então, vocês entendem isso? A gente precisa fazer esse ajuste, meta, valores, para que a gente consiga fazer as coisas acontecer. Senão, a gente acaba ficando o tempo todo brigando com a gente. Então, para uma pessoa que tem claro que crescer dentro do negócio, né, qualificar Get, qualificar milionário, qualificar presidente dentro do negócio da Herbalife, vai trazer uma situação melhor para a família. Então não tem problema de um ou outro domingo eu abrir mão de estar com a minha família para mim poder crescer, já que eu vou atingir essas metas e vai melhorar a qualidade de vida da minha família. Então é extremamente importante fazer esses ajustes, gente. Então vamos lá. Vamos aqui para um diagrama que traz a gente para ação, tá? Então, eu tenho um sonho e esse sonho está lá, claro para mim. Esse sonho estando claro, ele vai me trazer uma visão. Essa visão que eu tenho do meu sonho, essa visão clara que eu tenho do meu sonho, ela me traz para as metas e para os meus objetivos. Então, eu tenho um sonho que eu consigo enxergar. Uma vez que eu consigo enxergar, eu vou converter isso em metas. E uma vez que eu consigo converter isso em metas e objetivos, eu trago isso para um plano de ação. E esse plano de ação me traz a ação. Então, é assim que a coisa funciona, desde que eu tenho um sonho até que eu vou partir realmente para colocar a mão na massa, tá bom? Agora, quando a gente fala de ação, a gente precisa de falar de outra coisa que é extremamente importante, que é zona de conforto. É incrível, né? Como que eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu consigo, né, trazer isso para uma meta, só que quando chega a hora de eu colocar ação, aí vem a zona de conforto. Aí vem realmente, né, tudo aquilo que toda aquela história, toda aquela desculpa, toda aquela coisa lá de que, poxa vida, né? E agora? A gente é incrível como que a nossa vida ela anda, né, em paralelo, né, os nossos objetivos com a nossa zona de conforto. E a gente está o tempo todo querendo sair da zona de conforto para realizar os objetivos. Daqui a pouco a gente já cai de novo na zona de conforto, daqui a pouco a gente já volta para os nossos objetivos. É incrível. Hoje eu acordei 15 para as 6 e 6 horas eu estava aqui, cheguei e fiz todo um ritual. E cheguei aqui, abri a porta, acendi as luzes, e fiquei esperando as pessoas chegar e fui preparando aqui meu treinamento para conversar com vocês hoje e estou aqui agora fazendo esse bate-papo, estou olhando aqui pela janela, está um sol maravilhoso lá na rua e pensar que ontem à noite a gente fez o jantar com os qualificados do retiro e a gente foi dormir 1h30 da manhã. Cara, a questão toda é a seguinte, ou a gente tem resultado ou a gente tem desculpa, a gente não pode ter as duas coisas, né? E a zona de conforto é algo que realmente distancia muito a gente dos resultados que a gente quer ter, né? Então, às vezes a pessoa quer um resultado, mas a zona de conforto que ela tá ali é desconfortável, mas
mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. E olha só a definição, né, de zona de conforto. É a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Uma definição incrível, né? Para isso que a gente chama de zona de conforto. Que, na verdade, gente, zona de conforto tem absolutamente nada a ver com conforto, né? Vamos entender isso. Zona de conforto, na verdade, é uma zona que a gente se sente confortável porque ela é digamos que é uma bolinha ali que a gente está dentro, né? Um casulo ali que a gente está dentro, que é algo que nos conforta com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente já viveu, e a gente não sai dali por nada, porque daí fora daquela zona de conforto vem o quê? Vem desafio, vem medo, vem situações adversas, e a gente não quer sair dali. Só que ali não cresce nada, né? Dentro da zona de conforto realmente nada cresce. Eu cresci dentro da Herbalife escutando o Vinícius falar sobre isso, né? Que dentro da zona de conforto nada cresce. E aquilo que nos mantém lá na zona de conforto são as historinhas, né? As historinhas que a gente fica contando para a gente mesmo para justificar as coisas que acontecem. Então, o que são essas historinhas, né? Tudo o que a gente diz ou pensa repetidamente que explica, justifica ou tira o foco dos nossos defeitos, insucessos ou fracassos. Então, essas historinhas, essas desculpas, né? A gente pode chamar isso de historinha, a gente pode chamar isso de desculpa, a gente pode chamar isso de um monte de coisa, né? Mas essas historinhas realmente é o que acaba trazendo... Opa, peraí. Essas historinhas são o que realmente acabam deixando a gente enterrado ali na zona de conforto, tá? Então, olha só, as historinhas, elas atacam algo que eu considero o mais importante dentro, né, da vida de um ser humano, que é a autorresponsabilidade. Então, acho que não tem nada mais importante do que a autorresponsabilidade. Eu lembro que quando eu entrei no negócio da Herbalife, eu não tinha esse conceito de autorresponsabilidade muito claro. E autorresponsabilidade eu vim aprender com o Jim Rohn, quando eu escutei ele dizer que para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. E eu não fui criado dessa maneira. Eu fui criado entendendo que o problema estava nas coisas. Eu fui criado entendendo que o problema estava no meu patrão, o problema estava no governante, o problema estava nas outras pessoas. Só que quando o problema está nas outras pessoas, a nossa vida é muito confortável, né? A gente diz assim, o problema é o meu patrão, eu não ganho o que eu mereço porque, meu patrão, porque devia fazer isso, devia fazer aquilo, né? Porque a minha cidade, ela tá desse jeito, é porque o prefeito devia fazer isso, devia fazer aquilo. Até aqui mesmo no negócio da Herbalife, a gente fica o tempo todo culpando o patrocinador, culpando os presidentes, às vezes culpa a Herbalife, porque a Herbalife devia fazer isso, devia fazer aquilo. Né? Só que qual que é o problema, né? Dessa fuga da autorresponsabilidade? É porque a nossa vida fica muito confortável, a gente fica só uma vítima, né? Então, assim, já que o problema não sou eu, então a minha vida é maravilhosa. Já que o problema não sou eu, então eu posso assistir Netflix todo dia à noite. Já que o problema não sou eu posso fazer o churrasquinho na laje com os meus amigos todo sábado, todo domingo. Já que o problema não sou eu, para que eu vou estar no Retiro dos Focados aqui no domingo? Para que eu vou estar no Super Meet em janeiro? Né? Se vai ter o Réveillon e depois, logo em seguida do Réveillon, né? Já que o problema não sou eu sou só um coitado. E aí essa situação de vitimização é que traz toda essa falta de resultado. Tira a autonomia. Você simplesmente fica com as mãos atadas quando você foge dessa autorresponsabilidade, né? A gente fica refém da situação. Isso é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer na vida de alguém. E essas historinhas, gente, elas têm aqui vários fundos, né? Tem um fundo mentiroso, tem um fundo verdadeiro e tem um fundo de brincadeira. E todo mundo, gente, aqui ó, todo mundo, ninguém aqui é perfeito nessa situação. Todo mundo aqui dentro dessa sala conta historinha em alguma área da sua vida. Todo mundo aqui conta uma historinha para alguma área da sua vida. Quer ver?
Quer ver uma historinha mentirosa? Uma historinha mentirosa é quando a pessoa tá acima do peso, né? E aí ela chega e diz assim, ó, não, é porque, na verdade, eu tenho um metabolismo lento, né? Meu metabolismo é lento e realmente eu tenho muita dificuldade de perder peso. E aí a pessoa fala aquilo e aí vem a pergunta, né? Tá bom, teu metabolismo é lento, mas cadê o laudo do médico que fez esse exame aí e disse que o teu metabolismo é lento? Ah, pois é, não tem o laudo. Então, realmente, é, não tem metabolismo lento, porque ninguém comprovou isso. Isso é uma história que tu já vem contando desde criança, que o metabolismo é lento. Concorda comigo que é uma historinha mentirosa? Mas aí, às vezes, pode ser verdade. Pode ser verdade. Não, Ivan, realmente eu tenho aqui um problema de tireoide, eu já tive aqui o laudo, tá aqui, é um problema e tal. Tá bom, é verdade. Mas continua sendo uma historinha. É uma historinha verdadeira. Porque não é. Quantas pessoas que têm, às vezes, disfunção na tireoide, por exemplo, mas que vai lá, toma o remédio e regula a alimentação, começa a praticar atividade física e consegue construir um resultado. Mesmo que é verdade, mas não deixa de ser uma historinha. Ou tem aquela historinha que é brincadeira, né? Que a gente diz assim, não, aqui, né, essa barriga aqui o pessoal fala, é o calo sexual, né? E aí vai ver lá, falar com a mulher lá, já tem sei lá quantos meses lá que não acontece nada, né? E aí aquela brincadeira tira a pessoa, né? Tira a autonomia de ter o resultado, né? Acaba deixando a gente refém. Então, em todas as áreas, gente, eu dei o exemplo aqui do fitness, né? Mas esse aí é um exemplo que pode acontecer na família, um monte de historinha que a gente pode estar contando, e principalmente dentro do nosso negócio, né? A gente conta um monte de historinha para não crescer. Eu já contei gente, eu já contei várias historinhas que me distanciaram muito do PIN de presidente. Eu posso aqui assumir com vocês, né? Mas não deixa de ser historinha mentirosa, a maioria das vezes historinha mentirosa, muitas vezes até historinha verdadeira, com dificuldades financeiras, mas não deixa de ser historinha, porque quando a gente chega na extravagância tem alguém que realizou, né? E às vezes brincadeira, a gente fica contando um monte de brincadeira, né? Nossa senhora, quantas brincadeirinhas eu já fiz e no fim das contas eu fui perceber que aquela brincadeira era algo que eu estava fugindo da responsabilidade, né? Agora, como que a gente pode fazer para transformar essas historinhas em histórias e aí mudar aqui a situação? Primeiro passo, identificar qual que é a área da tua vida que tu está obtendo resultado ruim. Simples assim, identifica qual que é a área. Porque pode ter certeza absoluta que na área da tua vida que tu tá tendo resultado ruim, tu tá contando um monte de historinha. Não interessa qual que é a área e não interessa qual que é o resultado ruim, mas se tem resultado ruim ali, tem um monte de historinha. Segundo passo, identificar quais são esses resultados indesejados que você vem tendo. Terceiro passo, identificar quais são as historinhas que tu vem contando para justificar, explicar ou responsabilizar aí esses resultados ruins. Quarto passo, para cada historinha, identificar qual que é a classificação. Então, identifica se é uma historinha mentirosa, se é uma historinha verdadeira ou se é uma brincadeira. E pensa qual que é o resultado gerado dessa historinha que tu fica contando todo dia. E o quinto passo conta uma nova história. O quinto passo é contar uma nova história. Quando eu falei ali desse exemplo, né? Meu metabolismo é lento. Não, peraí, é mentira. Meu metabolismo não é lento. Aí tu conta uma nova história. Não, meu metabolismo não é lento e simplesmente eu utilizo isso como desculpa para mim comer mais em todas as refeições e não praticar atividade física porque eu sou um preguiçoso. Pronto. Tá aí, contou uma nova história. A partir daí, tu conseguiu identificar o teu estado para poder depois definir claramente para onde que tu quer ir e aí poder traçar um plano de ação. E assim a gente pode repetir em várias e várias áreas, ok? Então pronto, vamos passar aqui para um próximo tema, que são as leis para conquista de autorresponsabilidade, tá? Vamos lá. Leis
para a conquista da autorresponsabilidade. É muito forte aqui o que eu vou passar agora, mas eu acho que vai valer muito a pena, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira lei da autorresponsabilidade. Se for criticar as pessoas, cale-se. Quando a gente para de criticar, o nosso foco passa a ser a solução e não o problema. E não importa se na hora que a gente está criticando alguém, a gente está certo ou a gente está errado. Isso não faz a menor diferença, porque o próprio ato de criticar é um ato errado, porque a gente acaba focando naquilo que não é importante. A gente acaba focando no problema e não na solução. Gente, aconteceu algumas coisas recentemente aqui no nosso negócio que é incrível como que as pessoas têm a capacidade de se focar na crítica e massacrar e jogar o tempo todo. Só que depois a gente para e pensa o seguinte, cara, ok, eu tenho razão. Eu tenho razão, realmente. Mas eu estou focando no problema. Eu estou focando no problema, uma vez que eu estou criticando, eu estou focando no problema. Eu tenho que parar de criticar, olhar as coisas positivas, porque aí eu passo a focar a solução. Isso parece até um pouco clichê, mas né, nem tudo que é clichê acaba sendo óbvio na nossa cabeça, né? Depois, segunda lei, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. A característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. Não reclamar é diferente de calar diante de um erro. Então, quando tu olha alguma coisa que está errada, sabe o que tu faz? Dá uma sugestão. Se for possível, muda. Se for possível, vai tu lá e faz a diferença. Cara, eu tô aqui e aí eu tô vendo que tem ali um negócio ali fora do lugar. É muito fácil eu apontar e dizer assim, olha, aquilo ali tá fora do lugar. Agora é muito mais difícil eu ir lá sem falar nada e simplesmente pegar aquilo lá e botar no lugar. Mas essa é a atitude que deveria ser a atitude correta, se eu tenho esse poder na minha mão, né? E eu aprendi uma coisa aqui dentro da Herbalife. Eu aprendi uma coisa muito simples aqui, que me manteve dentro do negócio durante esses anos todos, que foi o seguinte: se eu puder, eu dou uma sugestão. Se eu puder, eu dou uma sugestão de alguma coisa que eu não estou gostando. Se eu tiver o poder, eu vou lá e... Desculpa. Se eu tiver o poder, se tiver nas minhas mãos, eu vou lá e eu mudo. Eu vou lá e eu faço alguma coisa diferente. Agora, se eu não posso dar uma sugestão, ou se eu não posso mudar, eu tenho que aceitar as coisas do jeito que são, gente. E não adianta ficar reclamando das coisas, não adianta ficar reclamando da decisão que a Herbalife toma, não adianta ficar reclamando da decisão que o presidente toma, eu simplesmente tenho que fazer o que tem que ser feito. A gente está aqui numa situação de querer aprovar uma sala para um espaço de vida saudável. Tá bom, e aí a Herbalife disse que ali não pode, não adianta eu ficar reclamando. Né? Eu vou lá, eu falo com eles, eu tento, né? Olha, argumentar assim, assado, pronto, assim, isso, aquilo. Agora, se eles dizem que é não, não adianta eu ficar reclamando, eu vou buscar outro lugar. Só que é incrível como que as pessoas às vezes desistem da Herbalife porque a Herbalife não aprovou aquele ponto para mim abrir o meu espaço de vida saudável. O que é isso, cara? Cadê a autorresponsabilidade, né? De dizer assim, pronto, não vai ser naquele lugar, vai ser no outro, tá tudo certo e a coisa segue em frente. Né? Então, se for reclamar de circunstâncias, dê sugestão. Se não for possível essa sugestão ser acatada, aceita do jeito que é e segue em frente, entendendo que alguém está pensando aí acima de você. Terceiro, se for buscar culpados, busque a solução. Enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais da sua vida, nada vai mudar. Nada vai mudar. Gente, quantas pessoas passam por uma vida buscando quem que foi o culpado daquilo que aconteceu? Cara, é inacreditável como que a pessoa se foca em buscar quem que é o culpado. Quem que é o culpado? Quem que é o culpado? Pronto, eu não estou conseguindo emagrecer. Quem que é o culpado? Ah, minha esposa que não está me ajudando porque eu chego em casa e tem aquela comida gordurosa. Ah, meu marido porque tem aquele lanche lá que ele pede.
Quem que é o culpado? Você, o tempo todo buscando o culpado, né? Ah, eu tô sem dinheiro. Quem que é o culpado? Ah, é o meu patrão. Ah, é o meu patrocinador lá que daquilo lá que ele fez lá, e o desafio que devia ser assim, que é o tempo todo buscando o culpado. Não, esquece, meu amigo. Vai buscar a solução, entender que realmente a responsabilidade é nossa, né? E é totalmente diferente de culpa. É responsabilidade, não é tu assumir a culpa, é tu assumir a responsabilidade, são coisas completamente diferentes. Quarto, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Colocar-se em situação de sofrimento e inferioridade não traz nenhum tipo de resultado, gente. Nenhum tipo de resultado. Só que, sabe o que acontece? Isso vem da nossa infância. Foi uma formação que a gente recebeu lá na infância. Quando eu sofro, quando eu fico doente, eu passo a ser amado, passo a ser amparado, querido. Só que daí depois, quando eu fico bom, ninguém liga mais para mim. Vocês lembram disso, gente? Lembro, eu lembro nitidamente, assim, né? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade e quando acontecia que eu ficava doente, aí quando eu ficava doente eu não precisava ir para aula, a minha mãe deixava eu ficar dormindo, né? E aí todo mundo vinha cuidar de mim, a minha avó vinha me trazer um presente, a minha tia, que eu gostava tanto, que às vezes eu não via ela, ela aparecia lá em casa e aí vinha me perguntar como é que eu estava me sentindo, passava a mão na minha cabeça e me dava um presente. E todo mundo ficava ali em cima de mim até que eu ficava bom. Até que passava, e aí depois que passava, pronto, todo mundo voltava à sua vida normal, né? E ninguém mais ligava para mim. Isso foi algo que a gente criou lá na infância, esse sentimento de vítima, né? É porque a gente recebe a atenção das pessoas, recebe o carinho, mas sabe o que acontece? Né? Olha só, o afeto e a atenção que são obtidos dessa maneira, eles são fugazes, né? Logo, as outras pessoas retomam seus afazeres, né? E o pior, as pessoas retomam seus afazeres esperando que aquela pessoa faça a mesma coisa. Só que aí o que acontece? Aquela pessoa vitimada, ela está tão envolvida que ela fica à deriva, aguardando a próxima oportunidade de se apresentar como sofredor das circunstâncias. Então, a pessoa ela vive uma vida de vítima, esperando a próxima situação de ficar doente para receber a atenção de todo mundo. Não, sai dessa. Entende que não precisa disso para ter atenção. Já somos adultos, né? Já somos pessoas aqui que podemos fazer a coisa de maneira diferente. Quinto, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Né? Sem o processo de reconhecimento de erro, não há como conquistar. Só que entende uma coisa, não existe erro, só existe resultado. Muito mais importante do que eu ficar preocupado com o erro, é eu entender que aquele erro me trouxe um resultado, e agora, se eu quiser ter um resultado diferente, eu preciso ter uma atitude diferente. Simples assim. E aí a gente não fica se machucando, né, com tudo que aconteceu. Simplesmente a gente entende, olha, isso aqui teve um resultado negativo, então eu vou fazer diferente para ter um resultado positivo. Sexto, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Pessoal, o Vini falou algo aqui esse final de semana inacreditável, inacreditável. Ele falou a diferença da atitude dos americanos para a atitude dos brasileiros. Ele falou o seguinte, lá nos Estados Unidos, quando alguém faz alguma coisa de errado, a pessoa fala assim, olha, você fez uma coisa idiota. Lá nos Estados Unidos funciona assim, você fez algo idiota. Aqui no Brasil funciona assim, você é um idiota. Olha a diferença. Então, se eu for julgar alguém, não vou julgar essa pessoa, vou julgar simplesmente a atitude dela. Quando eu julgo uma pessoa, eu crio uma barreira. É incrível, né, a diferença. Vamos lá. Então, como que a gente gera mudança? A partir de duas situações, né? E a gente escuta a Lorena falar muito sobre isso, né? Sou fã da Lorena. E duas situações. Primeira, repetição longa e intensa. Repetição, 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 repetição. Por isso que a gente tem STS todo mês. Por isso que a gente tem HUM toda semana. Por isso que a gente tem Super Meeting 2, 3 vezes. Por isso que a gente tem extravaganza. Por quê? Repetição, repetição, repetição. Ou outra maneira de gerar mudança é um forte impacto emocional.
E por isso que a maioria dos nossos grandes eventos, eles trazem as histórias, para que a gente possa ter realmente muita emoção ali envolvida, né? Ou quando acontece alguma coisa na nossa vida que traz um forte impacto emocional. São as duas maneiras cruciais aí de a gente ter mudança, ok? Agora, muito disso está ligado às nossas crenças, né? E meu tempo está terminando aqui, eu tenho algumas outras coisas para passar, mas eu vou dar uma acelerada aqui para conseguir passar tudo para vocês, tá? Eu montei o material aqui e eu estou empolgado, eu quero passar tudo, tá? Mas vamos lá. Para que a gente possa ter mudanças, a gente tem que entender um pouquinho das nossas crenças, né? Todos nós temos crenças, e a maioria dessas crenças, elas foram criadas quando a gente tinha entre 0 até 7 anos de idade, mais ou menos. Essas crenças foram moldadas. Depois de uma maneira um pouco mais light, dos 7 aos 12 anos, mas principalmente nesse período de 0 a 12 anos, a gente forma as nossas crenças. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas histórias para que vocês entendam quão impactante é as crenças na vida de uma pessoa, principalmente na fase de quando a gente é criança, né? Olha essas histórias aqui, do Andrei, de 12 anos, lá na Sibéria, do Vitor, de 11 ou 12 anos, na França, e das meninas Kamala, de 8 anos, e a Amala, de 1 ano e meio, na Índia. O que essas crianças têm em comum? São histórias verídicas, ok, gente? São histórias muito fortes. Mas o que aconteceu com essas crianças é que em algum determinado momento da vida delas, quando, né, muito crianças, aconteceu alguma coisa que elas foram criadas por animais. Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas foram crianças aqui abandonadas ou crianças que se perderam e foram criadas por animais, lá na Sibéria, na Índia e na França. E sabe o que aconteceu com essas crianças, gente? Todos esses 4 casos viveram em total isolamento humano, foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo e apresentavam comportamentos selvagens, se tornaram crianças selvagens, né? Viveram perfeitamente como animais nas florestas, desprovidos de condições de se adequar a padrões sociais humanos, né? E tudo o mais que um indivíduo se torna e é capaz de fazer vem do aprendizado de tudo que ele ouviu, sentiu, principalmente ao longo da infância. Então, quando essas crianças foram recuperadas, em algum momento essas crianças foram recuperadas desse ambiente selvagem, e olha o que aconteceu. Elas não conseguiram sobreviver em um ambiente social humano. Dá para acreditar? Essas crianças, elas cheiravam as coisas, elas comiam com as mãos, elas faziam gestos animais, elas faziam sons animais e elas não conseguiram entrar novamente no convívio social humano. Dá para acreditar nisso? Algumas delas, inclusive, morreram. É uma história muito pesada, tá? Mas é uma história real, que mostra que aquilo que a gente aprende lá na nossa infância tem um poder tão grande, mas tão grande no nosso mindset que muitas vezes fica quase impossível de a gente mudar, né? Mas não é impossível, tá? Já existem provas aí que é extremamente possível através de forte impacto emocional, ok? Ou mudança repetida de longo prazo, a gente poder mudar crenças aí dentro da nossa vida, ok? E outra coisa aqui para a gente finalizar é a gente entender foco, né? Tá chegando alguém aqui, eu estou no meio de um Zoom. A gente entender foco, tá? Então, galera, a gente tem 3 tipos de foco, tá? A gente tem foco visionário, foco comportamental e foco consciente. Olha só que loucura que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E a pergunta que fica é a seguinte: você sabe realmente estabelecer foco a ponto de produzir mudança? Então vamos lá, vamos entender o que é o foco visionário. Tá? O foco visionário é a capacidade de a gente estabelecer metas e objetivos e se ater a eles. Uma imagem, uma visão, o desenho da vida extraordinária. Gente,
Vocês já viram como que a gente fala aqui de fazer o quadro dos sonhos? Já viram isso? Né? Como que a gente fala? Fazer o quadro dos sonhos, temos que fazer o quadro dos sonhos, temos que fazer o quadro dos sonhos. Isso tem tudo a ver com foco visionário, para que a gente possa estar visualizando aquilo que a gente quer, aquele objetivo. Depois, a gente passa para o foco comportamental. Uma vez que eu tenho o foco visionário, uma vez que eu tenho aquela imagem clara na minha frente, eu tenho que agora ir para o foco comportamental, que é o quê? Produzir energia suficiente para que essa meta aconteça, por meio de comunicar e comportar a respeito dessa meta. Então eu começo a me comunicar e começo a me comportar a respeito dessa meta. Eu começo a pensar e a meditar sobre essa meta. E depois eu começo a sentir essa meta, eu começo a vivenciar essa meta. Esse é o foco comportamental. Então eu tenho uma imagem e agora eu começo a me comportamentar a me comportar, de acordo com essa meta que eu quero atingir. E depois eu começo a ter o foco consistente, que é a terceira parte, que é o quê? É conseguir me manter no foco visionário e comportamental até que de fato essa visão aconteça. Olha só que incrível, se eu trouxer as minhas metas para essas 3 situações. Então, vamos repetir. Foco visionário é eu desenhar o meu quadro dos sonhos. Depois, foco comportamental é eu começar a comunicar, comportar, pensar, meditar e sentir aquilo, realmente sentir. Quando eu fecho o olho e eu consigo sentir, eu consigo me projetar, eu consigo me imaginar lá, naquela visão, daquele quadro de sonho. E depois o foco consistente, que é eu me manter no foco visionário e no foco comportamental até que, de fato, essa visão aconteça. É sensacional se a gente conseguir trazer esse tipo de situação para a nossa vida, né? Só que o que acontece, galera? O mundo, ele não quer apenas tirar o foco da gente do que é importante, mas também ele quer desqualificar, ele quer mover o nosso foco. Esse negocinho aqui que a gente usa para tanta coisa boa, para trabalhar, para se comunicar, para fazer negócio, mas também esse negócio aqui ele pode tirar o nosso foco, ele pode realmente desqualificar o nosso foco. Você entra no YouTube, assiste 2 ou 3 vídeos de palhaçada e de coisa negativa, acabou, o YouTube começa a te mandar uma enxurrada de coisa negativa, né? Porque ele está vendo que tu está gostando daquilo ali. Então é incrível como que o mundo consegue mover o nosso foco, né? E aonde a gente coloca o nosso foco realmente onde as coisas acontecem, né? Então olha aqui algumas perguntas. Onde você coloca o seu foco? As circunstâncias movem o seu foco dos seus objetivos para coisas sem importância? Quanto tempo ao longo do dia isso acontece? Então, para pensar, quanto tempo ao longo do dia, né, as coisas conseguem mover o nosso foco a partir, né, daquilo tudo que a gente faz. Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. E, cara, eu tenho esse conteúdo aqui, é um conteúdo para fazer em 4, 5 horas. Eu até peço desculpa para vocês se eu estou tendo que ser muito rápido aqui, mas eu tentei dar o meu máximo aqui, estou tentando, inclusive, né? E vamos fechar com 2 situações aqui. Primeiro, a gente fechar aqui explicando para vocês inteligência foco-temporal, tá? A gente basicamente tem aqui 3 coisas na nossa vida. Se você prestar atenção nisso, eu posso te garantir que isso vai mudar a tua vida, tá? Posso te garantir, isso aqui vai mudar a tua vida se tu entender a inteligência foco-temporal. A gente tem o presente, a gente tem o futuro e a gente tem o passado, ok? Então vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender. O meu passado, que são as minhas lembranças, eu posso ter 2 qualidades aqui de passado. Eu posso ter boas lembranças, que eu vou celebrar. Então eu lembro lá, né, de coisas boas que aconteceram, isso me gera um sentimento bom de celebração. Só que eu também posso ter lembranças más. Lembranças que podem me trazer uma certa negatividade, mas que eu tenho que entender como aprendizado, ok? Agora eu tenho o meu presente.
E o meu presente, que é onde eu estou vivendo hoje, ele pode ter duas qualidades. Ele pode ser produtivo ou pode ser improdutivo. E depois eu tenho o meu futuro, que é a minha visão. E essa visão, ela também pode ter duas qualidades. Ela pode ser uma visão positiva ou uma visão negativa. E agora, vamos entender, gente, da onde que vem a depressão e da onde que vem a ansiedade. A depressão, ela é muito simples. A depressão, ela acontece quando uma pessoa, ela tem somente 10% do foco dela no presente. 45% do foco dessa pessoa que está em depressão está no passado com lembranças ruins, e outros 45% do foco dessa pessoa está no futuro com visões incertas. E aí essa pessoa não... Por isso que a pessoa que está em depressão, ela não quer acordar de manhã, ela não quer tomar banho. E depois existe um outro tipo de depressão, que é quando a pessoa tem 10% no presente, 10% no futuro e 80% no passado, negativo, de visões ruins, né? Então, se a gente consegue olhar esse gráfico, a gente consegue entender o porquê que uma pessoa tem depressão e poder ajudar essa pessoa a sair dessa depressão, né? Agora, também tem a ansiedade e o estresse. Olha a diferença. Olha o que é a ansiedade. Ansiedade também, eu continuo 10% só da minha atenção no presente, 30% no passado e 60% no futuro. 60% no futuro. Já parou para pensar uma pessoa que age dessa maneira? A cabeça está no futuro, ela não realiza nada, porque a cabeça está no futuro, está o tempo todo no futuro, né? E depois o estresse. O que é o estresse? O estresse é quando a pessoa não tem nem boas lembranças do passado, nem consegue enxergar o futuro e está 85% no presente. É a correria. Ai, porque eu tenho que levar um menino na escola, porque eu tenho que buscar, porque eu tenho que levar minha mãe não sei aonde, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que abrir o espaço, porque eu tenho que ir para isso, porque eu tenho que agora não sei o quê, porque a minha vida é uma desgraça, porque agora eu tenho que fazer tudo, né? Então, a diferença entre depressão, estresse e ansiedade. Agora, o que é o sucesso na inteligência foco-temporal? É aqui, ó, 60% no presente, 60% na ação e na produtividade, presente produtivo. 10% no passado com boas lembranças e 30% no futuro, sabendo para onde a gente quer chegar. Essa aqui é a inteligência foco-temporal do sucesso. E depois a comunicação, gente. A linguagem pela qual a gente se expressa, tá? E vou fechar aqui falando sobre comunicação, tá? Então, a palavra transforma a realidade. Existe um experimento, né, do Masaru Emoto, tem um vídeo, bota aí no Google, Masaru Emoto, né, que ele fala palavras para um copo de água, né? Então, ele tem lá 3 copos de água que depois vão ser congelados, né? Num copo de água, ele fala só desgraça, no outro copo de água, ele fala coisas normais, em outro copo de água, ele fala coisas bonitas, palavras de amor, de carinho, de afeto. Depois congela-se esses 3 copos e é impressionante como que as moléculas de gelo são diferentes em cada um dos copos, por causa das palavras que foram declaradas ali para aqueles copos de água. O copo que foi declarado palavras de ódio, os cristais de gelo estão todos deformados. E o copo em que foi declarado palavras de amor, os cristais são lindos, maravilhosos, assim, todos. É impressionante. Bota no Google lá que você vai entender toda a transformação, né? Então, qual que é a qualidade das palavras que você vem proferindo, né? Na vida de outras pessoas, na vida dos seus consultores, seus clientes, sua família e tudo mais, né? E tem que ser a linguagem do amor, gente. Tem que ser linguagem de coisas positivas, né? Ó. Então aqui, ó, não o amor que a gente sente ou que a gente pensa, mas aquele amor que a gente comunica realmente em palavras, né? O amor verbal e não verbal, o amor comunicado que altera a forma que a pessoa vê a gente, a realidade ao redor de quem se comunica. Gente, essa comunicação do amor, eu aprendi isso, eu até me emociono quando eu falo, porque eu aprendi isso depois de uma grande perda agora, de um amigo, e enfim, e eu entendi o valor da comunicação do amor na vida de alguém, né? E os fundamentos para essa linguagem quando a gente entende que a gente vai comunicar com alguém, a gente precisa entender que a gente tem um conteúdo
E esse conteúdo, ele precisa ser colocado para uma outra pessoa em 4 formas, que é pertencimento, importância, significado e distinção. Então, sempre que eu vou me comunicar com alguém, eu preciso comunicar isso através dessas 4 linguagens. Eu vou finalizar explicando cada uma delas. A linguagem de pertencimento, né? Então, eu mostro para aquela pessoa que eu quero me comunicar o quanto aquela é importante, quanto que aquela pessoa é importante, né, para as pessoas e como ela não está sozinha no mundo, né? Então eu mostro para aquela pessoa que ela não está sozinha no mundo. Depois eu me comunico com importância, né? Mostro para aquela pessoa quão ela é importante. Depois eu me comunico com significado, né? Então eu faço aquela pessoa entender que ela tem um significado muito grande para ela e para os outros que estão ao redor dela. E depois eu me comunico também com distinção, né? Faço aquela pessoa se sentir única. Então, se eu respeitar essas 4 linguagens da comunicação, eu vou conseguir levar realmente os meus relacionamentos para outro nível, né? Mostrar, através de pertencimento, mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha no mundo, através da importância, mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante, através do significado, mostrar para essa pessoa que ela realmente tem muito valor para os outros, e mostrar através da distinção que essa pessoa é única e diferente, né? E, gente, basicamente esse era o conteúdo de hoje, consegui fechar em 1 hora aqui. Eu queria pedir aqui desculpa de ter me alongado, mas de qualquer maneira, espero que eu possa ter contribuído com vocês aqui nessa conferência de hoje e talvez a gente pode levar esse conteúdo aí para um evento com toda a calma do mundo aí em 4, 5 horas e poder, enfim, tá? Levar realmente isso para todo mundo. Então, galera, obrigado aí a presença de todos vocês nessa segunda-feira. Espero que a semana de vocês seja incrível, depositar aqui muito sentimento de amor aqui, de gratidão, de palavras positivas, de sucesso, de saúde, de felicidade, de PIN, de dinheiro, de tudo aí que possa ser de mais maravilhoso na vida de todos vocês aí, para que essa semana seja incrível e abençoada, tá bom, gente? Então, um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê nos próximos Zooms aí pela frente. Valeu, gente! Muito obrigado!